líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, disse no final de semana que deve haver déficit orçamentário no ano que vem, se for preciso. Quer dizer, então, que o líder do governo diz que o déficit fiscal não é problema. O deputado avaliou que a busca pela meta de zerar o rombo das contas públicas pode fazer com que a sigla perca as eleições municipais. Produção, volta um pouquinho que eu não entendi esse pedaço. O ministro Fernando Haddad se matando para tentar zerar, pode parar. O deputado, então, ele é líder do governo na Câmara dos Deputados, onde tem mais de 50 bi só de emenda parlamentar e está estourado o déficit. O deputado avaliou que a busca pela meta de zerar o rombo das contas públicas, que é o correto, que é a prudência, pode fazer com que a sigla perca as eleições municipais. Abre aspas. Se tiver que fazer déficit, nós vamos ter que fazer. Porque senão a gente não ganha a eleição em 2024. Fecha aspas. E a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, concordou, reforçou o discurso de José de Guimarães e disse que o país vai crescer mesmo com déficit. Ela avaliou que o governo não deveria se preocupar com o resultado fiscal, coisa nenhuma, e que um déficit de 1 a 2% do PIB está muito bom, tá certo? Muito bem. Vamos dar uma debatida aqui, só um minutinho. Vamos começar aqui com o Acácio Miranda. Acácio, eu não consigo entender. Se você fala, olha, nós não vamos zerar o déficit porque tem uma camada vulnerável da população, nós precisamos atender quem está passando fome, vamos reforçar o Bolsa Família, eu até entendo. Agora, nós estamos caminhando para um déficit de 200 bilhões de reais. 1/4 desse déficit é dinheiro distribuído para deputado. Nós vamos ver aí nessa sessão o que um desses deputados aí, os mais críticos ao Jair Bolsonaro, está fazendo com emenda parlamentar. Vocês vão ver o que fazem com emenda parlamentar. 200 bi, 50 bi de emenda parlamentar. E aí podemos estourar o déficit à vontade, porque o que interessa é ganhar as eleições municipais. E aí, depois que ganhar as eleições, quebra o país? É isso? Isso é responsabilidade de agentes públicos? Capês, nós passamos os últimos dias discutindo a situação do Milei. E gostemos ou não do Milei, mas fato é que ele é resultado da gastança que os governos argentinos tiveram nas últimas décadas. Óbvio, o Brasil está, neste momento, numa situação muito diferente da situação econômica da Argentina, mas nada impede que, seguindo esse caminho do déficit fiscal imotivado, a gente chegue ao mesmo patamar. Mais grave do que isso, são duas as constatações que nós temos a partir disso. Primeiro, vale o déficit fiscal em prol das eleições. Ou seja, eles não estão fundamentando o déficit em aspectos econômicos, em aspectos sociais ou na segurança pública, por exemplo. Estão justificando o déficit única e exclusivamente na vitória eleitoral, pouco importando o dia seguinte. Em segundo lugar, eu já tive a oportunidade de debater isso aqui com você em outras oportunidades, outras vezes. O ministro Haddad aparentemente sofre um processo de fretura no governo federal, porque ele me parece um pouco Don Quixote brigando pela manutenção das contas zeradas, ao passo que o governo, ou pelo menos uma outra parcela do governo, luta para que o déficit fiscal exista. Muito bem. Renato Ribeiro, como você avalia a fala do deputado federal do PT, líder do governo, José Guimarães, e da presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, dizendo que déficit não é problema e se precisar fazer mais dívida para ganhar a eleição, tá tudo certo?
Bom, aí é o seguinte, eu avalio o seguinte, o PT é realmente um partido gigantesco, né? O principal partido do país, está no governo, e tem que ter dissenso num partido desse tamanho com pessoas que pensam diferente. Ainda bem que o ministro é o Fernando Haddad e o ministro Haddad mostrou nesse ponto muita responsabilidade na sua fala. Então, rebatendo os seus próprios colegas de partido, dizendo, olha, não é bem assim. Ele é o titular da pasta e cabe ao ministro Haddad ter a responsabilidade sobre a condução da matéria econômica no nosso país. Então, eu acho que o ponto fundamental é esse. Vai ter gente do partido, presidente do partido, deputados do partido que vão discordar dele, que vão... Isso, evidentemente, vai ser notícia, como está sendo nesse momento, com toda certeza. Mas a bola, e principalmente a caneta, está com o ministro Haddad e ele tem demonstrado para o mercado e também para o próprio governo a responsabilidade desse papel enquanto ministro da Fazenda. Esse é o ponto fundamental. Agora, Felipe Monteiro, eu acho interessante essa ala mais política, utópica, não sei se é utópica ou é pragmática em termos eleitorais, do PT. Então, em primeiro lugar, eles querem, pode gastar à vontade, vamos aumentar esse déficit e que não tem problema nenhum. Quando se sabe que quanto maior o déficit, menor o crescimento. Depois eles chegam e dizem, vamos ter déficit e vamos baixar os juros. Então é o seguinte, é Alice no País das Maravilhas. Provavelmente eles não entendem nada de economia, estão atrapalhando o trabalho do Fernando Haddad e estão usando de uma demagogia perigosa para a economia. Você, que é um economista adepto do déficit, concorda com eles? Capês, vamos por parte. Primeiro que não tem nenhuma correlação entre redução do déficit e crescimento econômico. Isso aí é uma falácia que você colocou na mesa aqui agora, não é? Agora, segundo, eu vou concordar com o que o Renato colocou aqui. É bom lembrar que o governo brasileiro não é o PT. O PT faz parte de uma coalizão com muitos outros partidos políticos. A Gleisi Hoffmann, o líder do governo do PT, é responsável por tentar fazer o governo vir mais para a esquerda. Isso não significa que o governo brasileiro é petista. Pelo contrário, uma coalizão ali. Tanto é que o PT tentou colocar várias políticas e vários ministros no governo e não conseguiu. Tentou colocar o Messias no STF, perdeu. Tentou tirar o Haddad do Ministério da Fazenda, perdeu. Tentou manter a desoneração da Folha como política pública do governo, perdeu. Ou seja, esse governo, o PT não tem nada a ver com o governo. Então, quando vocês querem colocar no mesmo patamar o PT e o governo, vocês estão errados. Então faz parte do PT, como partido político, pensar nas eleições do ano que vem, sim. Agora o ponto que eu volto a reiterar aqui é que nenhum país do mundo tem déficit fiscal zero. A preocupação de um país em desenvolvimento tem que ser crescimento econômico e redução da desigualdade social. O país cresce, fica rico, paga o déficit, paga a dívida e é assim a receita no mundo todo. A receita liberal quer buscar o déficit fiscal para ir atrás do investimento estrangeiro, isso é balela, isso não existe no país lugar do mundo, entendeu? Ou seja, então o PT tem razão em tentar fazer, incutir no Haddad, discutir no Lula, a ideia de que não tem relação entre déficit fiscal e crescimento econômico. Muito bem. Olha, eu não sou propriamente um catedrático em economia, mas os meus parcos e intuitivos conhecimentos nessa área dizem que quanto mais endividada está uma economia, como por exemplo a da Argentina, mais inibidos ficarão os detentores de capital externo para investir no país. Quem vai colocar dinheiro num país que gasta irresponsavelmente os seus recursos? Quem vai colocar dinheiro num país que distribui 50 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares na mão de deputados para ficar indicando para o seu correligionário, para o seu compadrinhado da sua região eleitoral? Quem vai investir num país em que tem uma altíssima taxa de risco, porque é endividado, é irresponsável na gastança, e quer baixar os juros? Quem é que vai investir quando se sabe que a remuneração do capital
o que é o valor dos juros, aumenta na proporção do risco. Então, você, Felipe Monteiro, que defendeu aqui... Coisa diferente, Capês. Eu não estou falando que é buscar o endividamento a qualquer custo, pelo contrário. Mas nós estamos gastando 180 bilhões de déficit. Existe um limite no PIB que é razoável e é saudável para a economia. Até 3% do PIB, como a França gasta 3% do PIB, a Alemanha tem déficit até 3% do PIB. É normal, é natural. Os Estados Unidos têm mais de 3% do PIB em déficit fiscal. Não tem ligação nenhuma déficit com crescimento econômico. Isso é a conversa. Isso. Veja, réplica não é repetição. Você falou isso. Sim. Agora, esses países têm economias muito mais fortes do que o Brasil. O Brasil é um país ainda em desenvolvimento, com surtos ainda frágeis de inflação, de especulação. Nós temos aí uma economia que tem tudo para atrair investimentos de fora. Enquanto isso, o Estado fica sendo dono de empresa pública, sociedade de economia mista, para distribuir cabide de emprego por aí, para ficar dando dinheiro para deputado gastar à torta e à direita. E você que está falando aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discorda de você, porque ele tratou de rebater esses correligionários. Estou falando irresponsavelmente. Misturar ideologia com economia é uma irresponsabilidade. Abre aspas, Fernando Haddad. Não é verdade que o déficit faz crescer. Então o déficit não faz crescer. De 10 anos para cá, a gente fez 1,7 trilhão de reais de déficit e a economia não cresceu. Não existe essa correspondência. Não é assim que funciona a economia, fecha aspas. Então, eu sugiro, voltando aqui, que o presidente Lula troque o Haddad pelo Felipe Monteiro, que ele está mais ajustado à política econômica do PT. O Haddad quer caminhar para diminuir o déficit fiscal. Você está mais ajustado para Gleisi Hoffmann, mas tudo bem. Não tem nada a ver com o PT. Eu estou mais ajustado com a categoria de economia heterodoxa no mundo todo que deu certo, né? Por exemplo, os Estados Unidos agora, que está com déficit fiscal zero, acabou de lançar uma política pública colocando 200 bilhões de dólares na economia para fazer as empresas de microchip de Taiwan vir para os Estados Unidos. Olha, eu não vou... Isso gera crescimento econômico. Nós vamos ter que mudar de assunto, porque senão ficamos só naquela sombra de uma nota só. Agora, política heterodoxa é um eufemismo por uma política econômica irresponsável baseada em mágica, como plano cruzado. Plano cruzado. Não fala isso. Plano de verão. Lembra dos planos econômicos? Eram medidas heterodoxas. Sabe qual é a medida ortodoxa? Gasta menos do que você arrecada. E hoje pela manhã, bom, o nosso espectador tira suas conclusões. Não vamos Paraguai eu e você... Tá aí, ó. Essa receita do Paraguai está aqui, nosso vizinho, que é um país liberal a vida toda e está dando errado. Está dando errado como sempre. O fato de você repetir sempre a mesma coisa não vai tornar... Primeira vez que eu falei do Paraguai aqui. As pessoas já... A única coisa semelhante ao Paraguai aqui é o Botafogo do Rio, que é o cavalo paraguaio. E hoje pela manhã o presidente Lula se reuniu com ministros e com a equipe econômica. Aí, Felipe. Após o encontro, o líder do Planalto no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o governo deve divulgar até o final desta semana uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento para estimular os setores da economia que mais geram empregos. Na saída da reunião desta segunda, olha ele de novo. Oh, coitado, Haddad, eu tô com uma pena de você. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu que este é o prazo e disse que o presidente Lula avalizou a medida que está sendo pensada. O projeto que prorroga a desoneração até o fim de 2027 foi aprovado por ampla maioria no Congresso, mas o presidente Lula vetou o texto na íntegra. Então vamos lá. Eu mudei de assunto, porque a gente não fica debatendo sempre a mesma coisa, mas estamos ainda no foco da economia. Então eu quero ouvir agora o Emerson Tawil. Professor Emerson Tawil, quando você gasta muito, quando você gasta mais do que arrecada, quando você tem um déficit fiscal, para você equilibrar as contas públicas, você vai precisar aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação, você vai sufocar as empresas, que é quem produz, quem gera emprego. Então, a desoneração fiscal, que vem desde 2012, até a presidente Dilma Rousseff, a gestão mais catastrófica em termos econômicos da história do país, apoiou a desoneração fiscal. Agora, o Congresso
aprova por ampla maioria e o presidente Lula vetou, mas parece que mesmo com 50 bilhões de reais em ministérios distribuídos, o Congresso Nacional manteve seu nível de responsabilidade e vai derrubar esse veto, porque, Cauil, são 17 setores da economia que serão diretamente castigados, punidos, sacrificados. Call center, que dá emprego para jovem, construção civil, vestuário e calçado. Cauil, qual a sua avaliação? Porque eu sei que já tem o Renato Monteiro, o Renato Ribeiro e o Felipe Monteiro já estão aí cochichando e articulando uma pancada em mim. Trocando bilhetinhos. Trocando bilhetinhos, consultando o Google, não vai adiantar nada. Por favor, Emerson Tauil. Bem, quando se fala lá, o PP falou ali do PT, não é o PT. Ora, o próprio PT está subdividido. Na conferência eleitoral, o próprio José Genuíno, o ex-presidente do PT, ele vai reclamar justamente do governo que abriu demais o leque e acabou proporcionando ao Centrão um número assim de vantagens muito maior do que o próprio PT. E cada um atira para um lado. O grande problema é que o chefe do Estado representa uma legenda da qual é o PT e com certeza as retaliações serão em cima dessa legenda, não só do chefe do Estado. E eu gostaria de saber se esse plano é tão mirabolante, tão eficaz, como o Felipe acabou dizendo para nós. Como é que se explica, então, só no primeiro trimestre, nós tivemos aí cerca de 427 mil empresas que foram embora do Brasil. Isso não traz um impacto na economia? É uma regra básica. Também não sou um cátedro aqui de economia, mas é certo que quando as contas estão extrapolando, a gente precisa fechar as torneiras. Não dá para ter a falta de zelo, a responsabilidade com dinheiro público. Isso é primordial a um chefe de Estado que negocia diuturnamente com o Congresso para conseguir a aprovação dos seus interesses e da sua bancada, expande cada vez mais o número de ministérios para poder acomodar esses acordos que são feitos, e isso é vergonhoso. Comparar o Brasil aos Estados Unidos, para mim, existe uma distância abissal, em que pese todo o respeito que nós temos aqui pelo Brasil. Temos um potencial muito grande, podemos ser uma grande nação, mas depende da vontade e a vocação política. No passado, Capês, para um público na antiga Roma, ele precisava passar por algumas fases. Dentre elas, lá, ele era soldado para ter capacidade de tomar conta de si mesmo, depois virava um decano, para tomar conta de 10 e tinha essa responsabilidade, e depois um centurião para cuidar de 100. E ali ele tinha o ápice para poder ser alguém público, ele recebia uma verba, ele tinha que apresentar um projeto. Ele tinha um tempo para apresentar esse projeto e esse projeto deveria ter sucesso. Caso não tivesse, pagava com a sua própria vida. Hoje as coisas mudaram, graças a Deus, mas a falta de compromisso é primordial. Até porque os Estados Unidos têm uma vantagem que o Brasil não tem. Além de uma economia forte, de 22 trilhões de dólares, o PIB dos Estados Unidos, os Estados Unidos pode imprimir dólar à vontade. Ele imprime papel moeda. Se o Brasil começar a imprimir real à vontade... Quebra. Os preços vão explodir, a moeda não vai valer absolutamente nada, vai gerar inflação. Os Estados Unidos não, ele imprime dólar porque a economia mundial é dolarizada. Ele tem bases militares em todo o mundo, garantindo sua presença militar, física e econômica. Então ele socializa para o mundo todo o seu déficit. Não dá para comparar. Nossa, Capês. Professor Renato Ribeiro, olhe para mim. Você é contra a desoneração? Eu não sou contra a desoneração, mais uma vez. Só que aí é que a grande pegadinha, A grande pegadinha na economia. Tem uma máxima na economia que já se popularizou. Essa máxima é aquela que não existe almoço grátis. Então alguém sempre paga a conta. Até o Paulo Guedes sempre falava bastante sobre esse assunto, Alguém sempre paga a conta. Então, se nós temos 17 setores da economia, que são setores importantes, fundamentais e tudo mais, esses 17 terão desoneração, os outros todos os setores da economia terão que pagar. Pode falar. Então, esse que é o ponto fundamental. Alguém sempre paga a conta. Se você desonera um setor,
o outro setor tem que pagar. Então, é outro tipo de pessoas, outro tipo de empresas que vão ter que pagar mais, porque a arrecadação tem que ser feita. Quanto menos dinheiro entra na condição de arrecadação, o que acontece? Falta mais em saúde, educação, segurança, que nós falamos aqui, e principalmente investimento em infraestrutura, porque o país precisa fazer um investimento em infraestrutura. Então é uma questão muito delicada. É muito difícil se falar, você é a favor da desoneração? Sim, com certeza. Mas de quais setores? Desses 17 e todos os demais setores? Esses setores, evidentemente, vão ter que pagar a desoneração desses 17. Olha, isso aí me faz lembrar uma frase que o ex-ministro Antônio Delfim Neto, o economista mais sábio que já existiu nesse país, me disse: Capês, eu estava num país socialista e vi um ônibus andando com uma placa: transporte gratuito, direito do povo, dever do Estado. E eu sugeri que mudassem a placa para transporte gratuito, Pedro usa, Paulo paga. Então, não tem almoço grátis, exatamente. Enquanto o governo estiver torrando dinheiro público em emendas parlamentares, emporcalhando a administração com cargos em comissão e condução de empresas públicas desnecessárias e ministérios para indicações políticas, não tem almoço grátis. Quem vai pagar essa conta são os empresários. Então, meu querido Felipe Monteiro, você que é um amante do déficit fiscal, amante. Vou falar que se o déficit fiscal fosse uma mulher, você casaria com o déficit fiscal. Eu gostaria de ouvir você, Felipe Monteiro. Defenda aqui o fim da desoneração. Defenda aqui as empresas sendo sufocadas. Meu querido Felipe Monteiro, um anarquista econômico, mas formado em Harvard. O que eu acho interessante, Capês, é quando convém, você vira menos liberal e mais o Estado atuando na economia. Você ser a favor, por exemplo, da desoneração da folha, você está acenando claramente que o Estado precisa atuar para dar condições de outros setores florescer. Né? Então, acho impressionante como o teu discurso neoliberal, ele muda de acordo com o tema. Isso me impressiona profundamente. Agora, um aspecto, eu não sou um amante do déficit fiscal, não. Eu queria que não tivesse déficit fiscal no Brasil. Agora, o que eu falo é outra coisa, o que eu falo é que não tem ligação nenhuma entre déficit e crescimento econômico. Né? Eu volto a falar aqui, quando você pega, por exemplo, o cálculo do crescimento econômico, são 4 variáveis. Primeira variável, o quanto que a família do Brasil gasta na economia. A família do Brasil está falida. Segunda variável, o quanto que a empresa no Brasil investe. As empresas estão falidas. Terceira variável, investimento público. Né? Quarta variável, balança comercial, que é retratada pelo agro. Nessas 4 variáveis, a única que pode mudar e trazer investimento econômico é o investimento público. Então, o Estado tem que investir na economia para ter crescimento econômico, gerar riqueza e todo mundo florescer, acabar a desigualdade social. Então, presta atenção. Você, nosso conselho econômico aqui, gaste pra caramba, fique endividado e quando você estiver devendo aos tubos, vai no agiota, porque o banco não vai te emprestar, pega o dinheiro emprestado e continua investindo, continua gastando. Boa, Keynes.